Fala, galerinha, beleza? E aí, suave? Tudo Ó, bem, ó? Vascão da época do Romário. R11, do Romário. Romário baixinho. Esse aluno nosso aí, muito novinho, né? Muito Nasceu novinho, não ali é em da 2000, época, né? tá? Não viu o Romário jogando em 2000. Rapaz, jogava demais. O cara fez muito gol em 2000. Pô, cheirava gol ali, né? A bola chegava nele e entrava de qualquer jeito. Era de cabeça. Quem era foi de melhor, canhota. Romário ou Ronaldo? Boa pergunta. Não. Fala aí. Eu acho que foi o Romário. Simplesmente assim. Eu também. Deixa nos seus comentários aí. Deixa no comentário. Beleza? Então vamos pra aula, né? Parar de falar besteira. Bora pra aula aqui falar sobre ligações covalentes, dar continuidade a esse assunto tão lindo, bonito e importante. E aí, galerinha, é o seguinte, ó. Dentro das ligações covalentes, nós temos a coisinha chamada fórmula molecular, fórmula de Lewis e a fórmula estrutural, como a gente mostrou para vocês na aula passada. O negócio é o seguinte, porque tem algumas estruturas que favorecem uma exceção à regra do octeto, que é o que a gente fala, né? Justamente elementos que se estabilizam fora da regra do octeto. E o que a gente tem que fazer? O que a gente tem que fazer quando acontece justamente essas exceções? O ideal, que aí o PAC sugere com as suas estruturas, é que a gente some todos os elétrons envolvidos dos átomos, né? No caso aqui, ó, são 3 átomos de oxigênio. E a gente sabe que a estrutura ela não é dessa forma aqui, ó. Não é essa formazinha aqui. A gente sabe que pelo espectro de massa e todos os outros testes que a gente faz nas substâncias, elas não adquirem essa estrutura que favoreceria a regra do octeto muito facilmente. Mas o ozônio, ele tem essa estrutura aqui, ó. Nós temos uma espécie de uma linha torta aqui, vamos dizer assim, que é um ângulo que é formado entre esses átomos envolvidos. E aí o PAC sugere o seguinte, que a gente some todos os elétrons envolvidos da camada de valência e distribua, de certa forma, que todos os componentes, todos os átomos presentes tenham 8 elétrons na sua camada de valência, ou então compartilhados. Então a gente tem que olhar o seguinte, ó, nós temos 3 oxigênios. Cada oxigênio tem 6 elétrons na sua camada de valência. Então no total aqui, nós temos 6 vezes 3, que é 18 elétrons. E nós temos que estabilizar os 3 átomos com 8 elétrons cada um. Então perceba comigo como a gente vai fazer, ó. Nós temos aqui 18 elétrons, e aí eu vou colocar 6 nesse aqui, então tem 6 elétrons. Nesse aqui tem 5 elétrons, e nesse aqui tem 7 elétrons. Onde a gente consegue fazer, olha, o compartilhamento aqui, fazendo a ligação dupla. Então esse átomo de oxigênio está estável, e a gente faz mais uma ligação aqui. Você percebe esse oxigênio fazendo 3 ligações, né? São 3 compartilhamentos, uma ligação dupla e uma ligação simples. Enquanto esse oxigênio aqui, ele está fazendo apenas uma ligação simples. Então, por causa disso é que a gente estabelece justamente essa configuração para essas exceções. Então, a gente soma todos os elétrons e divide igualmente para que cada um tenha 8 elétrons na sua camada de valência. Agora, perceba comigo o seguinte, ó. Esse oxigênio ficou com 3 pares. Então, quando a gente vai para a forma esquelética ou a forma estrutural, a gente coloca os pares dessa forma, ó, em traços. Porque cada pontinho aqui, ó, cada tracinho, ele tem 2 elétrons. Lembrando para vocês que sempre os elétrons eles andam em pares, né? Um com spin para cima, outro com spin para baixo, favorecendo aí então o campo magnético desse par eletrônico. Então, todas as vezes que você ver esse tracinho assim, quer dizer que é um par de elétrons. Aí o PAC sugere que a gente faça isso também, tanto na forma eletrônica quanto na forma estrutural, justamente para a gente mostrar todos os pares envolvidos dentro dessa substância. E aí tem um conceito bem legal que a gente chamado de carga formal, onde a carga formal de cada átomo envolvido é relacionado àquilo que ele deveria ter, mas àquilo que ele tem efetivamente. Perceba comigo o seguinte, ó. Esse oxigênio aqui, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons ao redor dele. Como ele é da família 6, ele deveria ter 6 e ele tem 6. Então ele não tem nenhuma carga. Esse outro oxigênio do meio, ele deveria ter 6.
mas aqui ao redor dele ele tem apenas 5. Então, se ele deveria ter 6, ele tem 5, quer dizer que ele tem 1 a menos. Se ele tem 1 a menos, ele adquire uma carga positiva. Enquanto esse outro oxigênio aqui, ó, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele deveria ter 6, mas se ele tem 7, ele adquire uma carga negativa. O ozônio, a gente não coloca as cargas aqui, porque uma carga positiva anula uma carga negativa. Então ela é uma molécula eletronicamente neutra, justamente por causa disso. Então é representado dessa forma, e aqui acontece também um fenômeno chamado de ressonância, porque essa dupla ela vai variando de um oxigênio para o outro, que também aumenta um pouco essa estabilidade dessa substância. Beleza? Perceba comigo aqui o SO3, né, que é chamado de trióxido de enxofre. Esse trióxido de enxofre aqui, ó, nós fazemos a mesma coisa. A gente soma os elétrons da camada de valência e divide para que todos tenham 8, de certa maneira. Lembrando que o átomo que tem menos aqui, que é o enxofre, ele é o átomo central. Então os 3 oxigênios aqui vão ser os átomos periféricos. Perceba que são 3 oxigênios, 3 vezes 6 é 18. Mais 6 do enxofre, que o enxofre também é do grupo 16 e da família 6 da tabela periódica. Então 18 mais 6, 24. Nós temos 24 elétrons para poder distribuir em 4 átomos e esses 4 átomos serem estáveis. Então a gente percebe que a gente colocou assim, ó, ligação, onde o oxigênio tinha 6 com mais 2, 8. Nós tínhamos aqui, ó, mais uma ligação entre enxofre e oxigênio, mais uma ligação entre enxofre e oxigênio. E perceba que esses 2 oxigênios aqui, ó, nós temos aqui uma carga negativa, justamente no sentido do que a gente explicou no ozônio, chamado isso de carga formal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, deveria ter 6, mas ele tem 7, carga negativa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, deveria ter 6, mas é uma carga negativa. Engraçado porque o enxofre, ele deveria também ter 6, mas olha só, ele tem 1, 2, 3, 4. Então a carga aqui dele é 2 mais. Então quando você observa isso aqui, ó, SO3 que não tem cargas envolvidas, eles são eletronicamente estáveis, justamente porque menos com menos é 2 menos, com 2 mais continua 0. Então ela é eletronicamente estável. E aí a gente favorece a forma estrutural da seguinte maneira. A gente coloca as ligações, ligação dupla, ligação simples, e os pares eletrônicos envolvidos. Como são 3 pares nesse oxigênio, 3 pares nesse oxigênio e 2 pares nesse outro oxigênio, mostrando então o nosso compartilhamento de elétrons e os nossos elétrons que estão sobrando. Esses elétrons que estão sobrando, né, que a gente coloca dessa seguinte maneira, são chamados de elétrons não ligantes, ou então elétrons isolados, né, pares de elétrons isolados. Então fica ligado, porque isso é um aprofundamento dentro da nossa matéria, tá bom? É nóis! Galerinha, outros exemplos aqui que fogem à nossa regra do octeto. Por exemplo, o BF3, né? A molécula BF3, a gente entendeu a quantidade de átomos que formam ela, né? Para depois nós tentarmos explicar as ligações que se formam. Gente, a gente não monta a molécula de acordo com o que nós queremos. Nós só tentamos entender as moléculas que nós encontramos na natureza. Nós encontramos uma molécula formada por 3 oxigênios. Como explicar a estabilidade dela? Para explicar a estabilidade dela foi o que o Pavanelli falou. Nós encontramos uma molécula de SO3. Como explicar a estabilidade dela? Foi como o Pavanelli te explicou. Não é a gente que escolhe quantos átomos você vai ter na molécula. A gente vê a molécula, analisa, determina a proporção entre os átomos e depois tenta explicar da melhor forma possível. No BF3, você tem um boro e 3 flúors. O boro, grupo 13, 3 elétrons na sua camada de valência. O flúor, grupo 17, 7 elétrons na sua camada de valência. O boro, apesar de ter só 3 elétrons na camada de valência, ele é classificado como ametal, porque a sua eletronegatividade é muito alta para ser considerado um metal e ele não tem a tendência ali de perder os elétrons com facilidade. Então aqui, na molécula de BF3, o flúor precisa de um elétron para se estabilizar e ele vai fazer 3 compartilhamentos com esse boro. Bom,
No caso aqui, o boro não adquiriu a estabilidade do octeto, mas como a molécula existe assim mesmo e a gente encontra na natureza, nós determinamos que esse boro ele seria uma exceção à regra do octeto e ele fica estável mesmo assim, certo? Então você tem ali o boro não adquirindo 8 elétrons na sua camada, mas mesmo assim adquirindo uma certa estabilidade. Seria uma das exceções à regra do octeto que nós temos aí. Por isso, essa molécula de BF3, eu vou colocar o boro no meio, 3 flúoros ao redor, fazendo uma ligação simples com cada um, de tal forma que todos os flúoros adquiriram o seu octeto e o boro chegou o mais próximo possível, que seria ali com seus 6 elétrons. Como eu disse, a molécula de BF3 foi encontrada, ela existe, e nós tentamos explicar como ela ficaria o mais estável possível. Isso também acontece com a molécula de PCl5, pentacloreto de fósforo. O fósforo é da família do grupo 15, 5 elétrons na última camada. O cloro do grupo 17, 7 elétrons na última camada. Então esse cloro ele precisa fazer uma ligação aqui para se estabilizar. E o fósforo ele precisaria, na verdade, de 3 ligações para se estabilizar, já que ele é da família 15, do grupo 15. Para adquirir o octeto, ele precisaria apenas de 3 ligações. Só que eu sei que existe a molécula de PCl5 e eu identifiquei esse composto na natureza. E aí eu vou explicar como ele pode ser o mais estável possível. O mais estável possível para ele é com que todos os cloros adquiram esse octeto e o fósforo ele extrapole o octeto. Na verdade, existem explicações mais profundas para a gente entender isso, que está relacionado com teoria de orbitais, ligações covalentes em termos de orbitais e também sobre hibridização. Mas não vamos aprofundar nesse momento. Então imagine que aqui você tem que fazer com que o máximo possível de átomos adquira o octeto e fique o mais estável possível. E por isso nós vamos ter várias exceções à regra do octeto. De tal forma que o fósforo faça 5 ligações e você tem aqui os 5 cloros ao seu redor adquirindo as suas estabilidades e o fósforo extrapolando o octeto. Beleza, galera? Então aqui a gente pegou casos especiais, casos diferentes, que fogem um pouco aí da regra do octeto, mas que são bastante encontrados aí nas nossas provas, nos nossos vestibulares, no nosso dia a dia. Fala, galerinha, beleza? Parece que eu tô começando a aula de novo, né? Você galerinha, na verdade, muitas coisas que a gente falou aqui tem dentro de expansões de orbitais. A gente fala, igual o tio Soneca falou sobre hibridização, é a excitação do elétron, ele muda de orbital e pode gerar, então, mais compartilhamentos. Mas isso é muito aprofundado para vocês, que normalmente é só para quem vai fazer química, né? Quem vai fazer química aí? Deixa nos comentários. Exatamente. Aí você vai poder entender um pouquinho mais sobre isso. Na verdade, eu acho que todo mundo deveria fazer química, porque essa matéria é linda demais, velho. Eu sou apaixonado em química. Química é linda, é maravilhosa. Química tá em tudo, né, velho? Tá linda. Se eu fosse você, eu faria química aí na faculdade, tá? Licenciatura, bacharel, industrial, né? Eu engenharia química, porque eu treino mais. Top demais.